tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bom com vocês, pessoal? Essa semana nós estamos estudando sobre os livros, porque é a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Você sabe o que é uma biblioteca? É um lugar onde os livros ficam guardados e a gente pode ir lá e pegar os livros e ler os livros. Ai, como eu gosto de ler livros! E você, na sua casa tem alguns livros? Eu não tenho uma biblioteca na minha casa bem grandona, mas eu tenho uma bibliotecazinha. Eu tenho um armário onde eu guardo os meus livros. Olha só! Os livros são como tesouros para mim, então eu guardo eles com muito carinho, com muita atenção. Ontem você me mostrou uma capa de um livro que você gosta, não é? Eu vou te mostrar a capa desse livro aqui que eu gosto. Lembra que eu disse para vocês que na capa de um livro tem muitas informações sobre o livro? Pois bem, então vamos lá. O título desse livro aqui é Minguinho e Marina, a Festa dos Livros. Título é o nome do livro e geralmente é um nome que chama atenção, porque quando você vai numa livraria ou numa biblioteca e vê um título interessante, você já fica querendo ler aquele livro. O título desse livro é esse. Quem será que é o autor? Aliás, o que é um autor? Um autor ou uma autora é a pessoa que escreve os livros. A autora desse livro se chama Jussara Hoffmann. O nome dela está na capa do livro. O nome do autor fica na capa do livro. A Jussara Hoffmann escreveu esse livro, que se chama Minguinho e Marina, a Festa dos Livros. Então nós já sabemos o título e já sabemos quem é a autora. Temos também o ilustrador ou a ilustradora. Ilustrar significa desenhar. A pessoa que ilustra os livros é chamado ilustrador. As ilustrações, os desenhos desse livro foram feitas por Jorge Hermann. O Jorge Hermann fez os desenhos tanto da capa quanto de dentro desse livro aqui. Então nós já sabemos o título, que é o nome do livro, o autor, que é quem escreveu, o ilustrador, que é quem desenhou. Mas tem mais coisa na capa desse livro. Olha aqui embaixo, está escrito assim: Editora Mediação. O que é editora? É uma pessoa só? Não, editora é um lugar onde os livros são impressos, onde eles são feitos, com essas páginas bonitas, onde imprime o livro, grampeia, monta, põe uma capa mais durinha. É onde os livros são fabricados. E a editora também é responsável por vender, distribuir esses livros para que eles sejam vendidos nas livrarias. A editora desse livro aqui é Editora Mediação. Então, na capa de um livro, nós geralmente temos o título, o autor, o ilustrador, a editora. E nos livros infantis é muito comum ter desenhos na capa. Olha os desenhos da capa desse livro. Pelos desenhos, a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. Olha aqui, na capa do meu livro tem pessoas segurando uma faixa, tem crianças e tem uma criança segurando um livro. Então já dá pra gente imaginar qual é a história desse livro. A nossa imaginação já começa a borbulhar. Tem alguma coisa que você viu que eu não falei? Tem também um cachorrinho, não é mesmo? Essa ilustração é muito rica. As ilustrações de dentro também são muito ricas, mas eu vou deixar um suspense e só vou contar essa história aqui na sexta-feira. Então, fica ligadinho aí. Existem vários tipos de livros.
Esse livro aqui, ele tem palavras, ele tem desenhos, mas tem livros que tem mais palavras do que desenhos. Por exemplo, esse livro aqui. Ele chama A Bela ou a Fera e ele tem poucos desenhos. Tem páginas que não tem desenho nenhum, tem páginas que tem só um desenho. Tem livros também que são feitos só com desenhos. E aí, você tem que imaginar aquela história. Nós temos livros grandes, temos livros pequenos, temos livros finos, temos livros grossos, livros de capa dura, livros que têm a capa mais mole e um formato diferente. São tantos e tantos tipos de livros, mas sabe de uma coisa? Nós temos que cuidar dos nossos livros. Lá na sala de aula, vocês não acreditam que foi que eu vi? Quando a gente estava tendo aula na escola, tinha criança que jogava livro pela sala. Assim o livro estraga. E se o livro estraga, a gente não tem uma história sensacional para ler, porque aí ele fica amassado. Tem até criança que rasga o livro. Não faça isso. Os livros são preciosos como tesouros e nós temos que cuidar bem deles. Cuidado com os livros para você não amassar, não rasgar e eles ficarem sempre bem cuidadinhos. Eu sempre cuido bem dos meus livros e eles duram muito tempo. Esse livro aqui, por exemplo, eu li quando eu era criança, quando eu estava na escola. E até hoje ele está aqui na minha casa, bem bonito, limpinho, sem dobraduras, sem rasgos. Se a gente cuida, o livro dura muito mais tempo e as histórias estão lá para a gente ler. É claro, se você tiver um livro por muito tempo, você pode doar esse livro para uma biblioteca ou então vendê-lo em um sebo. Mas os livros podem durar para sempre. Então, vamos cuidar bem dos nossos livros. Eu falei como são os livros, não é mesmo? Falei onde que eles são guardados, falei também que existem vários tipos de livros. Mas eu quero que você me responda uma coisa. Você vai me gravar um vídeo falando para que serve um livro? Para que a gente usa o livro? Qual é a utilidade que um livro tem? Existem só livros de história? Existem livros de outras coisas? Responde para mim, para que serve um livro? Que amanhã nós vamos ouvir uma história que fala sobre isso. Mas hoje eu tenho uma história muito legal para deixar aqui de sugestão para vocês. Essa história se chama É um Livro. Olha aqui a história. Essa é a capa do livro onde está escrita a história É um Livro. Essa história é muito interessante. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Então você vai clicar no link e assistir. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueça, me mande um vídeo dizendo o que aí na sua cabecinha você acha que serve um livro. Para que serve um livro? Combinado? Um beijão e tchau, tchau!